Oi, Celiane. Eu sou a Thaís, aluna da FABA, Faculdade Bezerra de Araújo. E esse trabalho é mais um dos trabalhos do professor Felipe Cardoso, que é professor na disciplina de empreendedorismo. Nosso trabalho era a gente fazer uma entrevista com um palestrante. E como eu estive no Congresso NutriNews e amei a sua palestra, eu falei para o grupo, vamos fazer entrevista com ela, melhor do que ela para falar sobre empreendedorismo para todos nós. Então, a gente queria saber um pouquinho, como você, para você falar um pouco de como foi a sua formação e por que decidiu ser nutricionista. Ok. Thaís, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha formação, né, influenciando pessoas. E eu quero agradecer também ao professor Felipe Cardoso, porque esse conteúdo de empreendedorismo é indispensável em qualquer instituição. É uma pena que a gente não tenha mais dessas iniciativas pelo Brasil, mas já é uma sementinha e eu tenho certeza que faz muita diferença. Então, professor, parabéns aí, já sou sua fã. Já sou sua fã. E agradeço, então, pela presença de todo mundo que está me ouvindo. Eu acredito que vocês vão ter grandes insights aqui, porque eu preparei um conteúdo bem legal para vocês. E, assim, contando um pouco da minha história, Thaís, eu, na verdade, nunca quis ser nutricionista. Eu não sabia o que era ser nutricionista, não conhecia nada de nutrição. Mas eu, quando adolescente, eu tinha um grande sonho. Eu queria ser oficial da aeronáutica. E aí eu lembro que quando surgiu o concurso pela primeira vez, eu peguei um livretinho do caderno assim de profissões, né, que a aeronáutica começou a divulgar para fazer concurso e contratar aquelas especialidades. E eu sei que eu peguei aquele caderninho e eu fui por eliminação. Falei, pedagogia não gosto, enfermagem não quero, não, medicina não quero e tal. E tinha nutrição lá. Eu falei, nossa, nutrição, o que será que é isso? Aí eu comecei a ler naquele período sobre o que era nutrição, procurei pesquisar um pouquinho para entender melhor. E aí eu gostei e falei assim, vou fazer vestibular então para nutrição. E assim eu fiz. Mas não porque eu queria ser nutricionista, eu queria ser oficial da aeronáutica. E aí, durante a faculdade que eu fiz aí pela Unirio, pela Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio que fica na Urca, eu não gostei do curso, eu tive, assim, muita dificuldade, porque eu vinha de um segundo grau muito fraco e a faculdade era muito puxada. Lembra que a gente tinha 14 matérias já no básico, aquilo era realmente muito difícil e cansativo. Aí eu falei, bom, não posso desistir, porque eu quero ser oficial da aeronáutica. Eu preciso fazer essa faculdade de nutrição. E assim eu fiz. Eu lembro que eu não curtia muito aquelas disciplinas, achava muita disciplina chata, né? Era muita carga assim, de trabalho, de estudo, muita coisa para fazer, período integral. Então, eu não gostei muito do curso em si. Apesar de ter tido matérias muito legais, eu não me identifiquei muito assim com o conteúdo que a gente teve na faculdade. Aí teve um período que eu fiquei tão assim frustrada, eu falei, vou fazer vestibular para informática, informática, que eu ouvi falar que está dando dinheiro, então vou fazer para informática. Aí fiz vestibular para informática, não passei, eu falei, bom, já que lá está, que lá esteja, né? Vamos continuar com a nutrição, porque eu quero ser oficial da aeronáutica. Bom, resumindo, quando eu me formei, demorou muito para abrir um concurso para oficial da aeronáutica. Eu passei para um hospital público, o Hospital Pedro II, em Santa Cruz. Comecei a trabalhar como nutricionista do estado e eu acabei gostando da nutrição. E aí, depois de muitos anos, quando abriu de fato um concurso, eu já tinha desistido. Eu perdi a vontade de ser militar. Aí eu, depois de 1 ano e meio que eu já estava trabalhando no hospital estadual, nesse período eu tive a oportunidade de trabalhar então como nutricionista clínica, eu fazia visita em todos os andares, eu trabalhava nas diversas clínicas, né, passava visita, prescrevia dieta, mas ali era um local que me frustrava muito porque era um hospital muito deficiente financeiramente
E aquilo que a gente prescrevia nem sempre era o que era fornecido para o paciente. Então, por exemplo, eu ia fazer visita numa clínica cirúrgica e ao invés de a dieta hiperproteica que eu receitava, no lugar de leite ia chá. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu não tenho condições de trabalhar num lugar desse, porque eu não posso fingir que eu estou sendo nutricionista, isso aqui não é para mim, eu preciso realmente ajudar pessoas, e aqui eu não estou conseguindo ajudar ninguém. Aí nesse período, né, nesse 1 ano e meio, eu tive a oportunidade de trabalhar também numa concessionária, então eu trabalhava toda terça e quinta no hospital, era um plantão muito tranquilo, não era uma carga horária pesada, fazia um sábado e um domingo por mês, e aí nos intervalos, né, nos outros dias, eu trabalhava para uma concessionária. Então também tive a experiência de trabalhar com a parte de produção de refeições, UAN, né, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição. E foi assim, também não gostei, porque era muito pesado, era muito longe onde eu trabalhava. Eu era uma pessoa extremamente exigente, eu saí muito quadrada da faculdade, né, toda assim, muito sem flexibilidade, eu não tinha jogo de cintura, eu era uma pessoa que não tinha um perfil de liderança, eu era muito crua para tudo isso, que a faculdade não prepara a gente para tudo, né? A liderança é algo que a gente realmente também precisa desenvolver. E aí eu fiscalizava tudo nos mínimos detalhes, eu era aquela pessoa Caxias. Até que um dia, entrando numa câmara frigorífica para fazer inspeção, eu trabalhava na Shell do Brasil, uma concessionária que prestava serviços para a Shell. Aí entrei na câmara, de repente, pum, a porta fechou. E eu fiquei dentro da câmara. Aí eu falei, caramba, olha que sacanagem. Como que eu vou abrir isso aqui? Eu me lembrei que uma colega que trabalhava ali, também comigo, ela falou, Celiane, me trancaram na câmara esses dias, só que aí tem uma maçaneta que você empurra e ela abre por dentro. Aí eu me lembrei da história dela e aí consegui abrir aquela câmara frigorífica e aí quando eu abro, quem eu vejo na minha frente? Absolutamente ninguém. Ninguém viu nada, ninguém sabia de nada, ninguém não estava nem aí. Então, assim, eram algumas pegadinhas que essas pessoas mais experientes, no sentido assim, que trabalhavam há mais tempo com isso, né, faziam com a gente, que era meninada super nova, cheirando a leite ainda, super imatura, sem jogo de cintura, e a gente acabava sendo vítima desse tipo de comportamento inadequado desses funcionários. Então, aquilo eu também sabia que eu não gostava. E depois de 1 ano e meio, trabalhando então no hospital público e nessa concessionária, eu queria muito sair do Rio de Janeiro. Eu namorava nessa época um rapaz que morava em Curitiba. Eu falei, eu vou viajar para lá no período de férias para conhecer o mercado de trabalho e ver se vale a pena eu me mudar do Rio para Curitiba. Aí fui para lá, mandei meu currículo no final de semana, fui chamada para todas as empresas que eu mandei currículo, que na época era jornal, né, diferente de hoje, que a gente tem um nível diferente assim para buscar oportunidades. E eu precisava realmente do emprego. Aí deu certo. O que eu fiz? Abandonei meu emprego aí no Rio. Eu nem apareci para dizer que eu estava indo embora. Eu só dei um telefonema para minha chefe. E aí fui para Curitiba, então, para começar a trabalhar numa empresa que eles iam abrir um restaurante e naquela ocasião eles faziam comida transportada. Eu me formei em 1989, então em 91 eu já estava em Curitiba, né? Trabalhando nesse local que fazia comida transportada, mas que logo abriria um restaurante que estava em reforma. Então, assim, para encurtar a história, eu tinha na época acho que 24 anos, eu era muito nova, eu me formei super nova, com 21. Eu entrei com 17 anos na faculdade, então me formei muito nova. E aí, nesse período que eu fiquei nesse restaurante, eu também... eu tinha os mesmos problemas, né? Porque eu não tinha preparo para lidar com pessoas de cozinha, com pessoas que tinham mais experiência que eu, e foi um período que eu estava tendo muita enxaqueca, não estava me adaptando àquele local. Até que um dia o cozinheiro falou assim, Celiane,
vai faltar frango. Falei, como assim vai faltar frango? Eu fiz o planejamento direitinho. Vai faltar frango, Celiane. Celiane tem que correr atrás, porque senão a gente vai ficar sem frango para o almoço. Eu falei, cara, aí fiquei insegura. Porque eu pensei, poxa, eu fiz o planejamento tudo direitinho. Sempre deu certo, a gente joga com aquela margem de segurança. Ele é mais velho que eu, ele deve estar certo, né? Então, aquela minha insegurança de principiante fez com que eu acreditasse nele. E aí, o que eu fiz? Fui providenciar frango. Muito frango, muito frango. Aí, resumindo, sobrou muito frango, muito frango. Aí, no dia seguinte, a dona me chamou para conversar e eu fui demitida. Então, assim, foi uma experiência que durou 3 meses. E eu confesso que quando ela me chamou para conversar e que ela falou que eu estava dispensada, foram 2 emoções ao mesmo tempo. É como se fosse um bálsamo, um alívio, porque aquilo realmente estava me consumindo, eu não consegui me adaptar àquele trabalho, e uma certa vergonha de ter sido demitido por incompetência, porque eu realmente fui incompetente. Eu não estava preparada para lidar com essas pessoas. Até que, conforme o tempo foi passando, né, eu percebi que realmente eu precisava investir na minha liderança. Depois de 1 mês desempregada em Curitiba, porque eu já tinha abandonado meu emprego no Rio, surgiu um curso e eu pensei comigo, caramba, eu só tenho dinheiro para inscrição nesse curso, mas eu vou fazer esse curso e eu vou conseguir arrumar um emprego nesse curso. Eu fui tão determinada para aquele curso. Eu só tinha o dinheiro da inscrição, que depois eu ia ter que ficar pedindo dinheiro ou para minha família no Rio, que não tinha dinheiro, ou para o Jonas, que era na época já o meu namorado, já estava morando com ele. Olha a situação, né? Saí do Rio, saí de uma coisa certa para algo incerto, fui demitida e de repente, sem dinheiro e precisando, né, de dinheiro. Mas eu fui com tanta convicção para aquele evento, eu falei, eu vou conseguir arrumar um emprego. Na época, eu não sabia diferenciar o que era emprego e o que era trabalho. Eu precisava do dinheiro no bolso no final do mês. Até que fui para esse evento e tinha uma empresa expondo produtos, assim como a gente vê lá no congresso, né, que várias pessoas colocam seu stand lá, tinham de nutrição integral. E eu perguntei na maior cara de pau, antes, assim, primeiro eu esperei a pessoa me explicar tudo, como é que era, sabe aquela coisa que você presta atenção, né? Você não está nem aí, às vezes, para os produtos, mas você está louco para pedir emprego. E assim eu fiz. Eu ouvi tudo que o rapaz tinha para me falar, e depois, bem na cara de pau, eu falei, moço, vem cá, vocês não estão precisando de nutricionista aí, não? E aí ele falou assim, olha, a gente está sim, nós estamos inclusive pedindo para suporte no Rio de Janeiro, ver se consegue enviar um nutricionista para a gente aqui em Curitiba, porque aqui ninguém gosta dessa área de marketing, né? Para trabalhar com a divulgação de dietas integrais. Eu falei, verdade, acabei de chegar do Rio. Aí no dia seguinte, que era o segundo dia de evento, o dono da empresa foi me conhecer. E na semana seguinte, eu estava de volta no Rio de Janeiro, fazendo um treinamento para trabalhar com as dietas integrais da Suporte. E aí, eu fiquei, então, nessa empresa por 11 anos. Eu entrei sem saber absolutamente nada de marketing, de venda, de captação de clientes, nada disso. Naquela época, nem se falava em marketing digital, que é algo recente agora. Eu não tinha carro para trabalhar, eu trabalhava de ônibus e assim eu comecei. Aí, nesse período em que eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu fui convidada para dar aula numa faculdade em Curitiba. Então, eu dei aula de dietoterapia e fisiologia da nutrição. E como eu visitava muitos médicos, muitos nutricionistas, visitava muito hospital em Curitiba e também passei a viajar por todo o estado do Paraná, alguns médicos me pediam para fazer atendimento domiciliar. Então, eu pude desenvolver o meu lado técnico, científico, porque eu era professora universitária. Eu entendia muito de fisiologia, porque eu dava aula de fisiologia, entendia de dietoterapia, entendia um pouco de bioquímica, de fisiologia, né? E isso tudo me deu uma bagagem para fazer um bom trabalho de atendimento clínico, trabalho de
atendimento domiciliar, que era o que a gente chamava de personal diet hoje, né? Então, eu comecei a desenvolver meu lado técnico, aprendendo sobre nutrição integral. Eu era obrigada a dar palestra, porque o meu chefe, ele tinha meta, ele me instituiu uma meta para fazer tantas palestras em alguns hospitais. Eu morria de vergonha, era super insegura, despreparada, mas aí com o tempo a gente vai aprendendo. Bom, resumindo, fiquei por 4 anos nessa faculdade, que eu dava aula só aos sábados, era muito assim, puxado, e durante a semana eu trabalhava fazendo visitação médica, viajava, né? Mas sábado era dedicado então para as aulas. Eu amei dar aula, e das 4 turmas que eu ministrei aulas, das primeiras 4 turmas que se formaram, né? Que eu peguei essas 4 iniciais, eu fui homenageada em todas essas turmas. E em 3 turmas eu fui paraninfa. E olha só a ignorância da figura aqui. Quando me convidaram para ser paraninfa, eu fiquei assim, nossa, super feliz, mas eu não sabia o que era paraninfo. Falei, ai, que legal, obrigada. Eu já me formei, mas não tinha a menor ideia mais do que era paraninfo, né? Falei, tá, mas o que é paraninfo? Perguntei assim para uma colega professora, Celiane, é a homenagem máxima de um professor. Eu falei, não brinca. Aí fui paraninfa 3 vezes, o que para mim é um grande de um presente, né? Porque eu realmente tinha um relacionamento muito bom com os alunos. E muitos alunos meus tinham muitos resultados, até alunos assim considerados fracos, que muitos professores não valorizavam. Eu sempre fui não sei, eu tinha uma conexão fácil, que eu conseguia levar a autoestima das pessoas e elas mudavam a sua mentalidade, elas passavam a seguir uma outra trajetória com uma outra mentalidade. Ok. Então, fiquei por 11 anos nessa empresa, viajei muito e acabei desenvolvendo uma visibilidade e autoridade no Paraná que foi muito bom para mim. Então, por mais de 15 anos, por mais de 16 anos, eu trabalhei direto com nutrição integral. E quando exatamente você resolveu sair da nutrição e começar a empreender? Como entrou no mercado? Depois de 13 anos trabalhando, guardando dinheiro, primeiro eu fiz assim todo um preparo financeiro e emocional e estrutural também. E eu comecei, então, a desenvolver cursos nos finais de semana, porque aí meu marido ficava com o Matheus, eu podia me deslocar numa boa, dava lá meu curso e voltava. Então, foi aí que eu comecei a dar os meus primeiros passos como empreendedora. Eu começando a desenvolver os meus cursos, a divulgar aquilo que eu fazia e estava dando tudo muito certo. Comecei a ganhar mais dinheiro com isso também. Então, esses foram os meus primeiros passos dentro do empreendedorismo, que eu também não entendia muito bem o que era empreender. Porque, apesar de trabalhar na área de marketing, com vendas e captação de clientes, eu já estava desenvolvendo uma série de habilidades que eu não sabia que era relacionada ao empreendedorismo, né? Aí, depois de um tempo, eu fiz um MBA em gestão empresarial pela FGV e aí eu fui desenvolvendo cada vez mais. E depois que você decidiu empreender, ter o seu negócio, você demorou a ter o retorno? Não, eu não demorei a ter retorno, até porque naquela época eu realizava cursos de personal diet, marketing e nutrição e não tinha quase concorrentes. Então, eu tinha um bom retorno desses investimentos, né? Eu tinha um bom retorno financeiro por conta desse trabalho que eu realizava, que era a promoção dos meus cursos e palestras. Você já encontrou alguma dificuldade que te deixou triste, que te fez desistir? Olha, muitas dificuldades, Thaís, porque, assim, na época em que eu me formei, não tinha nada de tecnologia. Hoje, você consegue fazer uma outra faculdade só no teu deslocamento, né? Para a faculdade. Só nesse deslocamento que você faz, dependendo de onde a pessoa mora, dá para você estudar e aprender muitas coisas. Então, a barreira social foi uma delas, né?
a falta de jogo de cintura, insegurança que eu tinha também, o não ter carro, né? Porque isso era um fator que me dificultava bastante, porque eu fazia muitas visitações, então eu andava com uma mala pesada todo dia, então eu tinha calo em todos os dedos de carregar aquela mala. Geralmente, propagandista, ele tem carro, e eu não tinha. Então, eu tinha calo em todos os dedos. Então, foram algumas dessas dificuldades. E também, assim, a dificuldade com a aceitação de outras pessoas, porque eu saí do Rio de Janeiro, fui para Curitiba e senti um certo preconceito até racial, né? Uma colega falou assim, colega entre aspas, né? Uma menina que eu visitava, nossa, aqui em Curitiba as pessoas, elas não estão acostumadas com pessoas muito morenas. Eu fingi que não entendi, eu era bem mais morena do que eu sou agora, né? Rio de Janeiro a gente pega muito mais sol. Então, essas são algumas das dificuldades. E você já sentiu medo? Já senti muito medo. E até, por falar em medo, eu quero só compartilhar aqui uns slides com vocês e contar uma história até de uma colega da faculdade. Se você me permitir, eu vou compartilhar os slides aqui para poder contextualizar um pouco disso que eu quero falar, né, do medo, que é bem importante que você me perguntou. Então, eu preparei uns slides. Então, aqui tem um pouquinho da minha formação atual. Eu sou diretora de uma empresa chamada Marketing em Saúde, porque ao longo de mais de 20 anos, né, eu trabalho com essa área. Eu sou também coach, sou mentora, sou consultora, sou empreendedora e produtora digital, eu desenvolvo treinamentos online e também sou ex-professora universitária. Então, assim, um pouquinho de mim, eu já realizo cursos, treinamentos e palestras, sempre tive medo das coisas não darem certo, porque a gente nunca sabe se você vai ter aluno, né? Às vezes você conta com o apoio de outras instituições, mas nem sempre as pessoas apoiam em tudo isso. E tinha medo, até de chegar num palco assim, eu ficava pensando, nossa, será que eu sou capaz de dar conta? Será que as coisas vão dar certo? Mas eu tinha em mente que tudo ia dar certo, como eu tenho ainda muito isso comigo hoje, né? Então, assim, eu aprendi desde muito cedo que nós temos um negócio nas nossas mãos e que a gente precisa aprender a fazer da nossa profissão um negócio. Eu tive na faculdade uma colega de turma, eu estudei na Unirio, aqui tem uma foto da Unirio, e essa colega, ela me marcou muito, né? Me marcou muito, era uma colega de turma, porque ela morava muito longe, morava em Santa Cruz, do ladinho aí de Campo Grande, ela pegava o trem todos os dias, ia até a Central do Brasil, e da Central ela pegava um ônibus até a Urca. Então, nisso, ela levava cerca de 2 horas e meia todos os dias só se locomovendo. Não tinha dinheiro para ir num transporte mais confortável. Às vezes ela faltava à faculdade porque ela não tinha dinheiro para pagar o transporte. E era uma colega também que ela não tinha livros, ela ficava na biblioteca o tempo inteiro estudando, né, quando precisava estudar para alguma prova, porque ela não tinha condições de comprar livros. Mas teve um período, né, teve uma situação lá, onde ela e mais outras 2 colegas foram chamadas pela moça que era responsável pela biblioteca para conversar. E ela não entendeu muito bem o porquê ela estava sendo chamada para a biblioteca para conversar, ela e as outras 2, né? E aí, chegando lá, ela comentou comigo depois que entrou uma senhora super bem apessoada, com 2 sacolas bem pesadas de livros, e aí ela contou que a filha dela tinha se formado em nutrição ali pela Unirio, só que ela viajou, casou em lua de mel, ela casou, viajou em lua de mel, e durante a lua de mel ela se acidentou. Só que antes dela falar do que aconteceu, né, nesse desfecho aí do acidente, ela sempre falava, minha filha, ela é uma nutricionista muito boa, ela é muito dedicada, minha filha, ela é uma excelente profissional, tal, não sei o quê. Mas ela casou, viajou em lua de mel e sofreu um acidente de moto e veio a falecer. E eu decidi, então, doar os livros que pertenceram à minha filha para aqueles alunos que mais frequentam a biblioteca.
E ela pegou aquelas 2 sacolas de livros e colocou na mesa e falou para as minhas colegas, né? Meninas, é de vocês. Então, essa história ela é muito marcante porque ela vai mostrar aqui ao final uma história de empreendedorismo, né? Então, essa minha colega não tinha dinheiro para comprar livros e a oportunidade que ela teve de ter livros foi através dessa doação. E essa minha amiga também, como ela vinha de uma situação muito desfavorecida financeiramente, né? A família dela era uma família que tinha muita falta de dinheiro, a mãe começou, então, a fazer bolo, docinho, salgadinho para fora. A mãe começou a empreender. E aí ela começou a vender os docinhos na faculdade. Só que ela morria de vergonha. E nisso, eu e outras colegas, a gente fazia propaganda. Até que teve um dia, teve uma festa lá. Festa não, era um evento. E todo evento tem sempre muita comida, né? E nesse dia, ela não vendeu nada. Só que por ela não ter vendido nada, né, por conta de ter muita coisa para se comer, ela chegou em casa arrasada, frustrada, porque ela não levou 1 centavo para casa. E aí ela chegou para a mãe e falou: mãe, eu não consegui vender nada hoje, mãe, eu não tenho 1 tostão para gente, para você, para te entregar. E ela disse que estava assim, acabada mesmo, arrasada. E a mãe falou assim: olha, não tem problema, se não deu certo hoje, amanhã vai dar. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. E a vida é assim mesmo, um dia dá certo, outra não dá. O que não pode acontecer é a gente desistir. E você está tendo a oportunidade de fazer uma faculdade. Amanhã você se forma em nutrição, você vai conseguir um emprego e pronto, vai mudar de vida. Vai ser diferente dessas pessoas que pegam trem com você todos os dias, que pegam ônibus que vão ficar a vida inteira desse jeito. E você não, isso aqui é uma passagem. Logo, logo você se forma, você vai conseguir uma coisa melhor. E ela contou isso pra gente, foi muito bacana, porque foi, assim, uma visão muito diferente, né? Apesar de toda a situação de problema financeiro, a mãe tinha uma visão muito para frente, muito para cima. E ela também não teve dinheiro para pagar o carnê de formatura, então foi eu e outras 2 colegas, nós fizemos vaquinha e demos o carnê de presente para ela no dia da formatura, para ela poder colar grau com a gente. Ela levava cerca de 5 horas todos os dias só em deslocamento, eram 2h30 para ir e 2h30 para voltar para a faculdade. Então, imagina, 5 horas todos os dias é dose, né? A gente que não passou por isso não sabe exatamente como funciona. E ela também não tinha dinheiro para lanchar, para almoçar. Ela levava um pão com alguma coisa e uma fruta. E era assim que ela passava todo dia. Até que, num determinado dia lá, que a gente almoçou juntos, a gente sempre sentava junto num banco ali na hora do almoço. Eu, ela e mais 2 outras colegas. E aí o que ela levou estragou, não deu para comer. E ela falou: olha, gente, não tenho, minha comida estragou aqui, meu pão não dá para comer. Então eu e as outras 2 colegas, nós dividimos um pouquinho do que cada uma levou para que ela pudesse comer, porque ela ia ficar o dia inteiro só com aquilo, né? E se a gente não ajudasse ali, ela não ia ter realmente o que comer. Então, esse aqui é um pouquinho da história dela. E também não tinha nem tênis direito, o tênis era furado no dedão. Hoje, se você está com uma roupa rasgada, é chique, né? Você está dentro, você está na moda. Agora, na nossa época lá, não era bem assim, era realmente sinônimo de falta de recursos financeiros. E eu consegui, para mostrar para vocês aqui, algumas fotos dela com as irmãs. Então, nessa foto menor aqui, essa minha colega, essa que está de boné, e depois, na foto maior, mais amarela, ela está de touca aqui com as outras irmãs. Aqui, para quem sabe o que é a realidade de andar de trem, eu não sei se vocês aí na faculdade têm essa experiência ou não, acredito que sim, né? Morando no subúrbio, talvez alguns peguem trem, mas se não pegam, eu recomendo que pegue, porque é uma experiência muito importante. E aqui eu consegui algumas fotos dos livros, de alguns livros que ela ganhou da mãe dessa nutricionista que faleceu. O nome da nutricionista, né, dessa moça, era Ana Beatriz Assayag Ribeiro. E em todos os livros da Ana Beatriz, ela escrevia uma frase em inglês: I will win forever, eu vencerei para sempre.
Então, aqui tem uma foto de um livro de fisiologia, do Selkurt, e o outro de bioquímica, do Harper. Então, em todos os livros ela escrevia essa frase. E essa daqui, que está circulada em laranja, de blusa azul, é a minha amiga. Essa é a minha história. Então, essa é a história da Celiane. Nada veio fácil, nada vem fácil, né? Tudo com muito desafio, sim. A gente tem que acreditar que as coisas vão ser diferentes, né? Então, Thaís, naquela época, olha, você falou do medo, né? Senti muito medo. Senti muita insegurança, muita dúvida. Eu saía de casa 5 horas da manhã para pegar o trem no máximo de 5h30. Então, eu lembro que muitas vezes eu saía de casa chorando e eu voltava chorando, porque eu voltava depois das 8 da noite. Eu saía às 6 horas, chegava às 8h30, às vezes 9 horas. E muitas vezes eu voltava chorando. Por quê? Saía de casa, estava todo mundo dormindo. Não convivia mais com ninguém em casa. Chegava exausta na faculdade, ficava o dia inteiro sentindo fome, porque eu sentia fome, e estudava na Zona Sul. Então, quem sai de Santa Cruz e vai estudar na Urca, né? Você sai de um subúrbio feio, pobre, miserento, né? Assim, eu diria, quem convive aí, que vive numa região mais pobre, sabe que é diferente. E vou para a Zona Sul, onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso, no pé do Morro do Pão de Açúcar. Então, era um contraste social enorme. E aquilo mexia muito comigo, porque cada hora que eu saía de casa, pegava o trem, aquilo ficava martelando na minha cabeça. Aquela pobreza, aquela dificuldade, que o dia ia ser difícil. Então, eu já sabia qual ia ser a minha rotina, que ia ser uma rotina de cansaço, que eu não ia conseguir prestar atenção direito na sala, porque eu ia ficar com sono, ia chegar na hora do almoço, eu ia sentir aquele cheiro de comida, que eu não ia poder comer comida, eu ia comer um pão com alguma coisa. E aí depois eu sei que em um determinado horário à tarde eu ia sentir muita fome, eu não ia ter dinheiro para comprar alguma coisa, eu ia ter que filar um biscoito de um colega aqui, uma fruta ali, e depois para ir para casa ia morta de cansaço, passando 2h30 de fome, pensando em comida, e chegando em casa louca de vontade de comer e já assim, esgotada, né? O pessoal já meio que se despedindo para ir dormir, porque, né? Todo mundo tinha o que fazer no dia seguinte. Então, essa falta de convívio familiar, essa rotina estressante, isso tudo sugou por muito tempo a minha energia, a minha motivação e me deixou com muita baixa autoestima. Mas aquilo, a minha mãe, ela sempre foi muito assim, encorajadora para a gente, motivadora. Ela sabia das dificuldades, mas ela não deixava a gente abaixar a bola. Ela sempre falava, não, um dia as coisas vão ser diferentes. Assim como para muitos de vocês que estão me ouvindo aqui agora, talvez tenham desafios parecidos com os meus. Gente, a minha história não tem nada de excepcional. A minha história é mais uma história. Só isso. Mas ela é a minha história. Para mim, ela tem valor. Assim como para você, a sua também tem valor. Né? Essas aqui são as minhas grandes amigas que me ajudaram quando eu não tinha o que comer. Elas dividiram um pouquinho do que cada uma delas levou. Foram elas que pagaram meu carnê de formatura para eu conseguir me formar com cada uma delas. E com 2 delas, né, a Bernadette, que está de laranja aqui, que eu estou abraçada, e a Vânia, de amarelo ali, foram as 2 que estavam sempre comigo na biblioteca. Então, elas também ganharam alguns livros. Então, imagina a felicidade da gente. Quer dizer, por um lado, conhecendo uma história muito triste, a mãe falando da perda da sua filha, em ter que entregar os livros que foram tão bem cuidados pela filha, algo que ela tinha uma grande paixão, doar ali para a gente, né? Mas, por outro lado, uma felicidade sem tamanho, porque a gente estava ganhando livro. E livro sempre foi algo muito caro, né? Na nossa época era muito caro. E aqui sou eu e a minha irmã em uma festinha, onde a minha mãe às vezes fazia bolo, salgadinho, doce para fora, e eu e a minha irmã mais velha, a gente às vezes ia servir, né, as coisas. E esse bolo de palhaço aí foi eu que confeitei, viu, gente? Então, ó, a gente vai desenvolvendo talentos conforme as nossas necessidades. E essa daqui
É a única foto que eu tenho do meu aniversário de 15 anos no quintal de casa. Então, você tem a foto do meu pai e da minha mãe. E foi, assim, muito legal, porque minha mãe fez um bolinho e a gente cantou um parabéns com os vizinhos ali, com as pessoas que moravam por perto. Então, eu tenho um grande carinho por essa foto, né? Porque é a única foto que eu tenho do meu aniversário de 15 anos, mas eu tenho uma foto para me lembrar desse momento. Então, isso que eu considero mais valioso, né? E meu pai e a minha mãe, meu pai se foi há pouco tempo, faleceu agora em maio de 2017. A minha mãe, graças a Deus, está muito bem, mas são pessoas que têm uma importância muito grande na minha vida. O meu pai me ensinou a ser uma pessoa muito forte, ele era muito exigente com a gente, muito duro. Então, ele acabou criando na gente assim um certo anticorpo, né? Para a gente realmente ir batalhar para conseguir o que a gente quisesse. Que a gente tinha que sair de casa para uma vida melhor. E a minha mãe também empreendendo ali na medida do possível, fazendo bolo, doce, salgadinho para fora, e ela ensinou a gente a fazer tudo isso também, né? Então, assim, para vocês que estão me ouvindo aqui agora, como é que era a Celiane antigamente? Eu trouxe uma foto minha de 1984, olha, eu tinha 16 anos. Gente, eu ainda sou nova, tenho cara de menina, olha só, não sou velha não, hein? Eu tinha uma baixíssima autoestima, eu era muito insegura, me achava muito feia, eu acreditava que eu não era uma pessoa que ia ter sucesso um dia, que o sucesso não tinha nascido para mim, eu reclamava muito. Eu, naquela época, já queria ter um filho adotivo, hoje eu tenho, o Matheus está com 12 anos, está com catapora, inclusive, né, que eu falei aqui, que eu demorei para a gente fazer a nossa gravação porque ele está com catapora. E na época, olha só, né, como é que eram os sonhos de adolescente. Eu queria ter um tênis da Adidas, eu queria um tênis legal, mas eu queria da Adidas, porque na época era, nossa, era a marca mais top. Então eu sonhava com tênis da Adidas. Eu sonhava em ter uma moto de motocross, uma prancha de surf. Eu sonhava em mudar de vida. E eu escrevia isso num pedacinho de papel. Algo tipo assim, ó. Pego um pedacinho de papel e escrevo. Aí escrevia os meus sonhos e eu enrolava aquilo. Enrolava, deixava assim. E aí colocava num cofre que eu tinha, que era uma lata de Nescau. Eu não sei quantos anos tem o nosso professor aqui, Felipe Cardoso, deve ser um rapaz novo, né? Assim como eu. Mas na minha época, olha, com 10 anos, menos até, o Nescau, eles tinham uma lata baixa e no meio tinha um negócio que era um cofre realmente, né? Para você depositar moedinhas ali. Então, eu colocava os meus sonhos ali. De vez em quando eu abria aquilo e lia. E aquilo me alimentava. E na época, eu já queria muito ajudar outras pessoas. Eu tinha isso muito forte dentro de mim. E hoje sou eu aí, ó, aos 49 anos, um espetáculo. Hoje eu me adoro, eu me acho uma pessoa super capaz, eu tenho uma autoestima muito elevada. Hoje eu sei que eu ajudo muitas pessoas e essa é a minha missão. Hoje eu estou muito bem comigo mesma. E foi um processo, né? Foi algo que veio acontecendo ao longo dos anos, a gente amadurece, a gente cresce, eu já não reclamo de nada. Há muitos anos eu não reclamo de nada. Eu simplesmente agradeço. Agradeço porque hoje eu vejo que eu tenho uma vida muito abençoada. Que tudo aquilo que aconteceu no passado comigo e que talvez acontece com você, aí, agora, que talvez esteja reclamando das dificuldades, que se acha feio, inseguro, tímido, que acha que não sabe falar direito, né? Se você está se sentindo assim agora, eu também já me senti assim no passado, mas eu coloquei na minha cabeça que eu jamais ia continuar desse jeito, que eu ia mudar e que eu ia fazer de tudo para ser uma pessoa diferente. Assim como eu acredito que realmente eu sou, eu construo esse diferencial a cada dia. Nada vem fácil, nada para mim vem assim de mão beijada. Não, eu trabalho muito, eu continuo muito empenhada naquilo que eu faço, né? E hoje a minha missão era muito clara. Eu demorei 3 meses para descobrir a minha missão. Eu comecei a perguntar para o universo, qual é a minha missão? Para que exatamente eu vim para esse mundo, né? E eu descobri que eu vim para ajudar pessoas.
Eu vim para ajudar os profissionais da área da saúde a transformar a sua profissão em um negócio de sucesso. Eu vim aqui para transformar você, te ajudar a ter mais sucesso na sua área, através do marketing digital, do empreendedorismo, ensinar as pessoas a captarem mais e melhores clientes, ajudar a elevar a autoestima das pessoas através da minha história, que eu acredito que seja uma história importante para quem ouve, né? Porque as pessoas pensam assim, mas parece que tudo vem fácil, né? Parece que tudo já está resolvido. Não é assim, Thaís, quando a gente vê de fora? Parece que tudo é tão fácil, tão simples. Nunca foi fácil. Mas eu coloco daqui para frente, não, vai ser super fácil. A minha mentalidade mudou. Eu jamais digo que vai ser difícil. Não vai ser muito fácil, vai dar tudo certo. Eu vou conseguir todos os recursos para fazer aquilo que eu preciso. Ok? Por que eu falo isso? Porque hoje eu tenho uma mente milionária. Eu mudo primeiro aqui. Se eu quero mudar o meu resultado, em primeiro lugar eu tenho que mudar o meu pensamento. Porque tudo começa com o meu pensamento. Se eu tenho pensamentos positivos, a minha vida vai ser muito mais positiva. Agora, se a minha vida é uma vida negativa, como é que eu vou conseguir gerar resultado positivo? Muito difícil. Então, eu tenho realmente que focar numa vida mais positiva. Por mais desafiadora que ela seja, eu tenho que continuar alimentando a minha mente com a crença de que tudo vai dar certo, de que eu posso, que eu consigo, eu sou capaz. Faz sentido isso, Thaís? Faz sentido, sim. Para você que está me ouvindo aí agora, eu quero ouvir bem alto, Thaís, você chama pelo pessoal, hein? Pode deixar. Sim ou sim, pessoal? Quero ouvir, fala aí. Não ouvi. Fala de novo, fala de novo. Mais alto, sim ou sim? Sim. Legal, é isso aí, muito bom, muito bom. Então, assim, hoje eu sou agradecida demais à nutrição, porque a nutrição me fez ganhar muito dinheiro. Então, eu ganhava muito bem. Eu tinha uma mentalidade de economia, porque a minha vida foi uma vida de endividamento. Eu vivi uma vida muito limitada financeiramente por conta de endividamento familiar. E eu coloquei na minha cabeça que eu jamais ia viver uma vida de endividados como foi a minha infância e adolescência. Então, eu sempre economizei, guardei dinheiro e a nutrição, ela me deu tudo que eu tenho hoje. Né? Hoje eu posso comprar a roupa que eu quiser. Eu não compro todas as roupas que eu quero. Eu sou uma pessoa que eu continuo com uma mentalidade assim que tem que ser sustentável. Não tem que ficar ostentando nada. Eu compro aquilo que eu realmente preciso, que eu necessito. E a nutrição ficou pequena para mim, Thaís. Hoje eu sou educadora financeira também. Eu desenvolvi novas competências, então eu sou educadora financeira. Eu ajudo as pessoas a ganhar mais dinheiro também. Tenho diversas participações na imprensa. Eu sou coach. Fui staff também da Sociedade Brasileira de Coaching algumas vezes. Então, logo vocês vão conhecer a minha escola de coaching, que eu vou formar nutricionistas e estudantes de nutrição também, que desejam se tornarem coaches, tá? E tudo isso me ajuda a trazer mais soluções para as pessoas que me ouvem aqui. Para você, seja estudante, seja nutricionista, né? Eu sempre procuro levar o que eu aprendo nesses treinamentos de ponta. E isso me faz, algumas vezes, ser aplaudida de pé, como vocês veem aqui. E eu fui aplaudida de pé por quase 100 pessoas na Curitiba. Nesse mesmo ano, eu fiz o fechamento de uma palestra num congresso em Salvador, para mais de 300 pessoas, no Bahia Nut, que é o maior congresso do Norte e Nordeste, e também fui aplaudida de pé. No Rio de Janeiro, fiz uma palestra para o GEM, talvez o nosso professor aqui, Felipe Cardoso, conheça, o Grupo Executivo de Nutricionistas, talvez vocês conheçam também aí na faculdade, mas é um grupo do Rio, e me chamaram para falar sobre empreendedorismo, e nessa palestra foi a primeira vez que a minha mãe, primeira vez e a única vez que a minha mãe me assistiu. E eu fui também aplaudida de pé, e a minha mãe foi aplaudida de pé, né? Foi algo inesquecível, muito bom. E mais recentemente, onde você me conheceu,
há cerca de 2 semanas, no Rio de Janeiro, onde eu fiz uma palestra sobre empreendedorismo. Ao final, eu, abençoadamente, né, agradeço a Deus todos os dias, também fui aplaudida de pé. E isso tudo não nasceu assim da noite para o dia. Tudo isso foi construído, tudo é construído. No dia dessa palestra, que eu já ministrei várias vezes, eu levantei 3 da manhã. Levantei 3 horas. Eu fui deitar mais cedo e eu sempre levanto muito cedo. Só que nos dias que eu tenho um evento, eu levanto mais cedo ainda para revisar tudo, para fazer a minha viagem mental, chegar no lugar antes de todos, o que eu já faço alguns dias antes do evento, para eu ter aquela experiência antes e depois no dia ser tudo muito mais tranquilo. Então, eu faço visualização criativa, né? Eu me imagino no lugar antes. E graças a Deus, né, deu tudo certo. Então, hoje, o meu trabalho, como eu falei, ele ficou pequeno dentro da nutrição. Eu sou educadora financeira também, eu sou coach. E eu tenho um projeto exclusivo com médicos, onde eu desenvolvi um treinamento chamado Médicos de Sucesso, ou Estratégias de Marketing Consultório e Marketing Pessoal para Médico. É um nutricionista ensinando o médico a atrair mais pacientes particulares para o seu consultório e a ganhar mais dinheiro. Eu me desafiei a mostrar, a provar para mim mesma que nós somos capazes do impossível. Basta a gente querer. E eu provei a mim mesma, Celiane, você é capaz de fazer muito mais. Vá no limite do desafio. O médico, para a gente, é um grande desafio, não é? Porque nós já temos uma crença de que nós somos inferiores muitas vezes. Então, o nutricionista se acha inferior ao médico, e não somos. A gente não é inferior a ninguém. Nós somos extremamente capazes. E eu falei, eu vou fazer um treinamento, vai dar tudo certo e os médicos vão me pagar para eu ensinar ele a captar mais paciente particular. E hoje eu faço isso. No primeiro treinamento que eu fiz em 2010, eu consegui superar as expectativas de 80% dos médicos que me assistiram. Uma semana antes do evento, a gente teve que bloquear as inscrições no site, porque esgotaram as inscrições. E eu faço treinamentos em consultório, consultórios médicos, consultórios gerais, né? Onde eu ensino as pessoas a atraírem mais e melhores pacientes particulares e a ganhar mais dinheiro, né? Atrair mais os pacientes e ter melhor retorno financeiro. Então, hoje eu tenho também um trabalho através da internet, treinamentos online, com diversos depoimentos de médicos, né? Vocês podem acessar isso posteriormente. Então, vários médicos estão lá falando dos resultados que eles obtiveram comigo. E por que eu mostro isso? Parece que está querendo se gabar. Não, não é isso. Entenda que aquilo que a gente faz e que gera retorno para as outras pessoas precisa e merece ser compartilhado. E isso é uma grande prova de que qualquer um de nós é capaz do impossível. Basta a gente querer em primeiro lugar, se preparar e acreditar. Tem tudo para dar certo, tá? E só para a gente fechar aqui, eu fui convidada também em 2016 para gravar 2 palestras online para mais de 6.000 médicos da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Então, tem lá 2 palestras minhas gravadas que os médicos podem assistir quando eles tiverem interesse, dentro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Então, Thaís, é isso. Então, antes da gente finalizar, eu gostaria que você desse algumas dicas de sucesso para a nutrição. Certo, legal, Thaís. Então, Thaís, eu tenho sim algumas dicas. A primeira delas é acreditar no seu sonho. Se você não acreditar naquilo que você quer ser, ter, fazer ou conquistar, dificilmente as coisas vão dar certo. A segunda dica é para você ser mais planejado, organizado, acordar mais cedo, porque as pessoas que são bagunceiras, aquelas pessoas que não sabem onde colocam as coisas e que não se preocupam com o horário, fica muito difícil ter sucesso assim, né? A gente realmente precisa desenvolver uma certa disciplina. Se você quer ter realmente sucesso, você tem que começar na faculdade. É começar a se relacionar bem com seus professores, ajudar, contribuir com os colegas de turma, você realmente começar a pensar nisso desde já e agir desde já. Porque o estudante,
ele pode abrir portas ou fechar portas. E você pode estar, quem sabe, abrindo portas já na faculdade ou fechando. Aí eu não sei. Mas você precisa ter isso em mente, que você precisa abrir as portas desde a faculdade. Você precisa decidir ser uma pessoa de sucesso. Se você não acredita que você seja capaz de ter sucesso, fica muito mais desafiador. Eu não uso nem a palavra difícil. Então, decida ser uma pessoa de sucesso. Não fique esperando pela motivação. E para finalizar, não alimente o medo e acredite que você é mais capaz do que você imagina. Agora, para a gente poder finalizar, como a gente faz para conhecer as suas mídias sociais? Você pode dizer qual é o seu Instagram, fanpage, seu canal no YouTube? Sim. O meu Instagram é @celianegoncalves.marketing. Eu tenho um canal também, tanto canal no Instagram, Facebook e YouTube. Marketing e Saúde, Celiane Gonçalves, e também Nutricionistas de Sucesso, tá? Vocês vão encontrar esses 3. Tá ótimo. Bom, então eu queria te agradecer por estar dando essa entrevista pra gente. Muito obrigada. Em nome do meu grupo, Luiz, Andréia, Tuane, Mariana, Julieta, Bruna, agradecemos a sua participação no nosso trabalho. Eu que agradeço, Thaís. Eu desejo muito sucesso para vocês aí. Não sei se me prolonguei demais, mas eu espero que todos consigam trilhar uma excelente carreira. Muito obrigada e um beijo grande a todos. Beijo.